Olá, alunos. Aqui é o professor Anderson de História. Nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre a atividade, o roteiro número 2 de História. Tá? O tema da aula é Cruzadas. Afinal, o que são as cruzadas? Começando pelo nome. A palavra cruzadas vem da palavra cruz. Cruz é o símbolo no máximo da religião cristã, o cristianismo predominante na Europa. As cruzadas nada mais eram do que grandes expedições militares com o objetivo de reconquistar a cidade de Jerusalém, considerada a cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Desde o século V, era muito comum os cristãos visitarem os lugares sagrados da cidade de Jerusalém. Acontece que no século XI, os muçulmanos, o povo islâmico, acabou por conquistar toda essa área, toda a região da Palestina, inclusive a cidade de Jerusalém. O que acabou gerando para os cristãos um problema, porque eles estavam proibidos de visitar os seus lugares sagrados. Foi nesse sentido que no ano de 1095, no fim do século XI, o Papa Urbano II, então, faz uma grande convocação a todos os cristãos, servos, nobres, para que criasse um grande exército e marchasse em direção à Terra Santa com o objetivo de reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém. Essa convocação reuniu uma multidão de pessoas, muita gente mesmo, que tinha vários motivos para ir até a Guerra Santa. Começando pelas pessoas comuns. As pessoas comuns buscavam a salvação eterna. Era uma promessa do Papa de que quem lutasse e por um acaso morresse lutando em nome de Deus, ganharia a salvação. Muitas pessoas, pobres principalmente, acreditando nas palavras do Papa, se dirigiam à Terra Santa para a obtenção dessa salvação. Os nobres tinham os nobres tinham outras preocupações. Os nobres estavam preocupados principalmente em obter terras e riquezas. Os nobres que já guerreavam tanto na Europa também tinham interesse de colocar em prática toda aquela violência, que faz parte da sociedade guerreira. Os comerciantes e mercadores buscavam restabelecer o comércio entre o Ocidente e o Oriente, que havia sido paralisado desde a conquista de Jerusalém, e os dirigentes da igreja, obviamente, tinham seus motivos religiosos. Além da conquista de Jerusalém, o objetivo era criar um reino cristão na Terra Santa, onde eles pudessem, então, tomar conta, pudessem dominar, pudessem mandar de fato. Tá? Foram, ao todo, 8 cruzadas. As mais importantes foram da primeira até a quarta cruzada, sendo que a primeira é aquela que de fato obteve sucesso. Visto que os muçulmanos jamais imaginavam que seriam atacados, foi então que os cristãos conseguiram conquistar a cidade de Jerusalém por um bom tempo. Tá? A segunda cruzada já não teve o mesmo sucesso. Na realidade, logo após a perca da cidade, os cristãos tentaram recuperá-la, mas não foi possível. Ela foi liderada pelo rei da França e o imperador da Alemanha. Eles acabaram se desentendendo, o que facilitou a derrota para os muçulmanos. A terceira cruzada obteve um sucesso em parte, porque apesar dos cristãos não conseguirem conquistar a cidade de Jerusalém, eles conseguiram um acordo onde os cristãos poderiam novamente visitar os seus lugares sagrados. A quarta cruzada não tem nada de religiosa, ela foi organizada com o intuito único e exclusivamente de atacar um reino cristão e não a cidade de Jerusalém. A cidade de Constantinopla, uma cidade cristã, lá no Império Romano do Oriente, Império Bizantino, foi atacada e saqueada pelos cristãos ocidentais. A quinta cruzada foi um fracasso, eles nem chegaram até a Terra Santa, eles foram derrotados no Egito, a caminho. A sexta cruzada, houve, a princípio, uma vitória, porém essa vitória também não durou muito. Os muçulmanos mais uma vez se reorganizaram e reconquistaram a cidade de Jerusalém. A sétima cruzada, desastre total. E a oitava e última cruzada, os cristãos foram vitimados por uma grande epidemia e os poucos que restaram foram massacrados pelos muçulmanos, fazendo com que o resultado
militar das cruzadas tenha sido uma verdadeira tragédia para os cristãos. Mas ocorreram consequências, algumas até positivas, né? As principais consequências das cruzadas foram o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e várias regiões da Europa, uma maior participação dos europeus, principalmente italianos de Gênova e Veneza, no comércio de produtos orientais. Houve o enfraquecimento da nobreza e de todo o sistema feudal como um todo. Daí teremos o fortalecimento do poder dos reis, surgimento de monarquias nacionais e, posteriormente, a consolidação do absolutismo e, principalmente, muitas trocas culturais entre o Ocidente e o Oriente. Muito obrigado.